E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás onde o protagonista apelão busca vingança. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Masamune, um estudante do ensino médio que passava seus dias sendo atormentado por delinquentes na escola e praticamente ninguém ajudava ele e apenas observava. Com isso, com o passar do tempo, ele decide tirar a própria vida, pulando do prédio da sua escola. Porém, para sua surpresa, o que lhe aguardava não era seu fim. Ele acaba indo parar em outro local. E não só ele, toda a sua sala também veio. Nesse local tem um rei que fala que estavam passando por uma guerra contra entidades mágicas por um longo tempo, e como eles não tinham previsões para o fim, decidiram convocar os heróis. Todos que foram invocados receberam uma classe e um poder extraordinário, onde a classe herói é a mais poderosa. Porém, enquanto todos seus outros colegas receberam classes muito boas, Masamune teve a classe de curandeiro, sendo a mais fraca de todas. Por causa disso, o rei decide mandá-lo para outro local longe deles. Mas antes de ir embora, ele está decidido que vai destruir esse país deles completamente e também matar todos que foram contra ele sem piedade. Após isso, ele é mandado para dentro de uma caverna. Após caminhar bastante, ele acaba encontrando alguns baús e dentro de uma deles ele encontra um pequeno frasco com líquido dentro. Após isso, ele escuta uma voz falando para beber tudo. Como ele queria mais poder, ele acaba bebendo. Pouco tempo depois, ele é atacado por um monstro e sem escolhas ele apenas foge, pois sua única habilidade é de cura, mas com a ajuda da sua habilidade única, junto com a nova habilidade que ele ganhou bebendo aquele líquido, ele é capaz de derrotar o monstro facilmente. Como o monstro era level muito alto, ele acaba subindo vários níveis e suas habilidades são aumentadas para o máximo. Com isso, agora Masamune vai trilhar um novo caminho em busca de aprender completamente sobre suas habilidades e com isso retornar muito mais forte para se vingar todos que jogaram ele para a morte nesse buraco. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como List, um aventureiro de rank S que possui uma habilidade poderosa de ressurreição. Com isso, junto com seu grupo, eles são capazes de completar missões difíceis, derrotando poderosos monstros, pois se seus companheiros morressem, ele era só reviver, e rapidamente eles ganharam muita experiência e com isso desbloquearam várias habilidades. E sem perceber, seu grupo já estava conseguindo completar missões sem precisar da magia de ressurreição. E um dia, quando ele sai para fazer uma missão com seus companheiros, ele percebe que alguma coisa está estranha e logo após isso ele é cercado por vários cavaleiros e ele descobre que o reino emitiu uma ordem de execução para ele. Tudo isso porque o rei tinha medo da sua habilidade, pois ele seria capaz de reviver demônios, onde mesmo toda a sua vida usando sua habilidade para o bem. Ele foi tratado desse jeito, e quando ele tenta pedir ajuda a seus companheiros, eles apenas viram as costas para ele, pois eles se juntaram a List apenas por causa da sua habilidade, e agora que eles estavam mais fortes apenas falam que ele é inútil agora. Com isso, ele é traído por todos e apunhalado e jogado de um penhasco. Todos acreditavam que naquele momento ele estaria morto, mas esse era o maior erro deles, pois com sua magia ele é capaz de ser revivido, e com isso ele descobre que sua habilidade é ativada quando ele morre também. Como ele não podia mais voltar ao reino, ele tem que encontrar outro local para ficar, mas agora ele está decidido que vai trilhar um novo caminho de vingança, onde com a ajuda da sua habilidade ele vai ficar muito mais forte e com isso ser capaz de retornar para se vingar de todos aqueles que traíram ele sem piedade. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Wakaru, que acabou perdendo sua irmã, e como os criminosos eram de menor, independente da gravidade dos seus crimes, foram postos restrições à mídia para proteger as informações dos indivíduos. Mas logo após o incidente, foram colocadas fotos dos culpados na internet. Com isso, Wakaru está decidido que vai encontrar os 3 culpados e ele já tinha a informação de que eles estavam prestes a voltar para a sociedade. Mesmo sendo apenas um estudante, sua inteligência estava muito acima da média. Com isso, ele é capaz de mandar rastreadores escondidos para achar os culpados, e por sorte um deles aceita. Ele quer muito saber que tipo de pessoas são eles e que tipo de vida estão levando após esse incidente, e dependendo das respostas deles, Wakaru não terá piedade de se vingar. Após caminhar bastante, ele consegue encontrar o amuleto com o rastreador que tinha dado aos culpados, e logo após isso ele se encontra com ele, conhecido como Babá. Com isso, Wakaru decide iniciar uma conversa com ele, e assim que fica
fica de frente a ele já tinha deixado tudo planejado para não deixar nenhuma evidência se algo acontecer. Porém, quando ele vai para cima do cara, ele acaba descobrindo que ele não é o verdadeiro Baba e sim o irmão dele. Após isso, o verdadeiro aparece e acaba atropelando Wakaru, ficando bastante ferido e indo parar em um hospital em coma. Porém, para sua surpresa, ele acaba saindo do seu corpo como se fosse um fantasma, e ele acaba descobrindo que tem uma habilidade sobrenatural, onde ele é capaz de matar pessoas através dos sonhos. Com essa habilidade, ele está decidido que vai usá-la para se vingar dos 3 culpados que mataram sua irmã, e com sua grande inteligência, ele vai cometer esses crimes perfeitamente para não ser culpado pela polícia. Porém, o que lhe aguarda são grandes desafios que ele vai ter que arriscar sua vida. Nesse próximo mangá, a história se passa em um mundo onde existe 9 raças muito poderosas, porém em meio delas existe a mais fraca de todas, que é a humana, onde o protagonista, conhecido como Light, é um deles, possuindo força mediana, sendo observado com desprezo dentre as 9 raças. Light nada do abismo, conhecida por ser muito difícil e brutal, junto com sua equipe não conseguia fazer nada, apenas observar e ser protegidos por eles. Sua equipe é conhecida como Aliança e sempre ajudava Light como se fosse membro da família. Ele sempre acreditou que a Aliança tratava todos igualmente. Porém, pouco tempo depois, sua equipe vem para ele e falam que decidiram expulsar ele do grupo. Eles falam que não precisam mais dele. É quando ele descobre que os outros membros achavam que ele era apenas um peso e também ele era um lixo por ser um humano. E por todo esse tempo, eles apenas estavam atuando, pois ele possuía um dom especial, o Gacha Infinito, onde quando ele aperta um botão, Gacha, a carta que ele ganhar pode trazer para o mundo real o objeto. E como suas cartas só vinham um pouco de comida, eles acreditam que é um dom inútil. Após isso, ele é atacado e sem escolhas ele apenas tenta fugir, porém ele não consegue e apenas espancado. Mas quando ele estava prestes a ser morto, por sorte, ele cai em uma armadilha de teletransporte e ele fica com muita raiva, pois todos eles mentiram para ele por todo esse tempo e queria se vingar de todos a todo custo. Mas um poderoso monstro aparece e ele acaba usando seu dom muitas vezes para tentar sobreviver, e ele acaba pegando uma carta com uma poderosa guerreira que derrota o monstro facilmente. Após descobrir que ele agora é mestre dessa garota e também descobrir que pode adquirir outras através do seu dom, ele agora vai iniciar uma nova jornada com seu poder de gachas infinitos. Ele vai ficar muito mais forte para ser capaz de se vingar daqueles que ele acreditava que eram seus companheiros. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista, conhecido como Aito, um jovem estudante que passava seus dias sendo atormentado por delinquentes na sua escola. Ele estava cansado de ser fraco e inútil, pois ele não podia fazer nada. Eles faziam todo tipo de crueldade com Aito, mas para sua sorte as férias de verão estavam chegando. Com isso ele não precisava vir mais à escola. Na sua sala tinha uma garota chamada de Kirishima que fez a sua vida virar um inferno. Como ela é uma garota super popular, ninguém acreditaria em Aito. Como ele era fraco, servia apenas como um brinquedinho para ela passar o tempo. Porém, as coisas começam a mudar quando ele retorna para sua casa e encontra um envelope com uma carta dentro falando sobre um jogo do cativeiro. Quando ele lê essa carta, fala que ele foi convidado para participar desse jogo, onde lhe dará a chance de mudar a vida de uma pessoa irracional. Inicialmente ele acredita que tudo é apenas uma piada, mas mesmo assim ele continua lendo. As regras são: esse jogo durar um mês, o participante escolhe uma pessoa para colocar no cativeiro, podendo fazer o que quiser dentro desse local, desde que não mate o prisioneiro. Se isso acontecer, será multado em milhões de dinheiro. Nessas 4 semanas o prisioneiro terá 4 palpites para descobrir quem é a pessoa que a trouxe, onde se descobrir será libertada e vencerá o jogo. Quem ganhar esse jogo recebe 10 milhões. Após pensar um pouco, ele decide se cadastrar nesse jogo, e quando escolhe Kirishima como prisioneira, ele se encontra com um dos membros desse jogo que o leva a um local onde o jogo acontecerá. Com isso o jogo é iniciado e Aito vai começar sua vingança contra essa garota que destruiu sua vida. Porém, ele vai descobrir que esse jogo existe desafios que ele nunca acreditou que ia passar em sua vida.